A gente não pode pedir dos nossos cavalos aquilo que a gente não exige da gente mesmo. Disciplina, confiança, alegria, controle físico, paciência, senso de humor, coordenação motora, resistência física, paciência. Como é que eu vou pedir isso? Coragem. Como é que eu vou pedir isso para o meu cavalo se eu não tenho? Bom, vamos voltar agora aqui para a segunda parte que a gente está falando com a médica veterinária Cláudia Lechonte sobre o horsemanship natural. Vamos esperar o pessoal retornar e a Cláudia entrar para a gente poder reiniciar. Fala, Filipão, beleza? Ângela, opa, a Cláudia já mandou. Deixa a Cláudia entrar aí. Oi, ó, já estamos em 18. Só tá na pilha, hein? Obrigado, turma. Vocês estão atentos aí no pedaço. A turma tá ligada, Cláudia. Né? Então, enquanto a gente acha os fios da meada, aí a gente está falando do processo de domesticação, de por que a domesticação nesses 6.000 anos, a gente já viu que 6.000 anos são evolutivamente poucos, mas em termos de pressão de seleção, se você consegue colocar uma geração de cavalo a cada 5 anos, por exemplo, na verdade deve ser até menos do que isso, mas se a gente botar 5 anos como média, você tem 1.000 gerações de cavalo aí selecionados para serem bonzinhos e subservientes. Então, os cavalos têm essas duas coisas em paralelo. Por um lado, cada potro tem que ser domado do zero, porque ele só tem uma casquinha de domesticação e atrás dele estão os tais dos 59 milhões de anos de vida selvagem, mas ao mesmo tempo ele tem uma preponderância genética a ser um animal hierarquicamente submisso muito maior do que teria sua contraparte selvagem. Mesmo os mustangs têm isso, porque vocês sabem que obviamente não existem, mesmo os poucos taques que ainda existem na Mongólia são recriações de animais de cavalos ferais, ou seja, não existem mais verdadeiros cavalos selvagens no mundo. Todos os mustangs e brumbies e outras coisas que a gente tem por aí são, na verdade, cavalos ferais, descendentes a poucas gerações de cavalos domésticos. Muito bem, para a gente não alongar demais também, porque lógico que isso vai mais... A gente fica aqui até 5 da manhã e ninguém quer. Ninguém quer? Não duvida não, tá? Acho que conseguimos esclarecer um pouco a correlação entre ingestão de volumoso e movimento contínuo e vida em manada, vida em grupo, como é que essas três características compõem a essência do desejo de sobrevivência dos cavalos. Também vários aí se tocaram e fizeram pergunta no sentido de que o nosso típico modelo de confinamento, que é cocheira em isolamento, comendo concentrado e pouquinho volumoso. Na verdade, você está provocando um estresse, no sentido de medo de morrer, permanente nesses cavalos confinados. Não medo, talvez, no sentido mental, de cérebro, de percepção, mas de estresse evolutivo. Instintivo. Porque instintivamente ele quer andar e passar na companhia de outros cavalos. Se você tira isso dele de maneira permanente e prolongada, você está criando estresse crônico. E toda vez que a gente fala estresse, a gente fala é um combinado de físico, fisiológico e mental. Porque nos animais as duas coisas são correlacionadas. Eu acho que um dos grandes exemplos disso, Tiago, é gastrite e úlcera. Que a gente sabe que gastrite e úlcera nos cavalos confinados, em regime prolongado de confinamento, varia entre 70% a 90%. Quais que são 90% nos jockey clubes e 70% nas hípicas de modelo confinado. Quais são as grandes coisas? Tal como no ser humano que tem úlcera. Dieta inadequada e estresse emocional. E nos cavalos as duas coisas são uma coisa só. Né? Falta de volumoso, de longe é a coisa principal, no sentido de que, mas meu cavalo come feno. Tá, mas ele
tem acesso ininterrupto a volumoso pelo menos 10 a 15 horas por dia? Entendeu? Isso que nós estamos falando. Isso aí gera estresse emocional. Não tenho feno, vou morrer. Não consigo andar, buscar feno, vou morrer. Não estou perto dos meus amiguinhos cavalinhos, vou morrer. O que eles fazem? Eles fazem dança do urso, caminham na baia, roem madeira, praticam aerofagia, ficam agressivos, tudo comportamento, compulsões comportamentais em grau maior ou menor, para compensar essas duas grandes necessidades, quero andar e quero pastar. Quero andar e quero pastar. Mas agora, finalmente, aqueles que sobreviveram aqui a segunda hora, coitadinhos, vamos falar do quarto negócio, que aí sim começa a ficar, até eu só estou falando de etologia do cavalo, as pessoas nem entraram no negócio. Você viu aí que eu não sei nem mais o que eu escrevo no título da live aí, né? Virou Olha, Dr. Paulo Sanches, não está em aula, Dr. Paulo? Vou me sentir culpada, hein? Que é a habituação. Nós temos que entender um pouco a dinâmica entre medo e curiosidade e habituação. Desculpa. Isso aí é o seguinte, os cavalos, já falamos, na natureza andam o dia inteiro. Oi, João Paulo, é verdade, feriado, Paulinho, esqueci. Nossa, foi feriado meu também, ainda bem que você me lembrou, Covid. Covid é tudo ponta cabeça. Os cavalos andam o dia inteiro à procura de comida. Assim, eles andam por amplos territórios, já vimos antes que eles andam tanto que ao longo de gerações, lógico que isso não aconteceu em 1 ano ou 2, mas ao longo de séculos eles saíram da América e foram para a Ásia. Tanto que os bichos andam. Olha, se você anda o dia inteiro, você todo dia se defronta com situações novas, com objetos, criaturas. O Thiago acho que congelou, pessoal. Não, ele voltou. Objetos, criaturas, situações, coisas da natureza que você nunca tinha visto. Não é? E aí, então você tem duas coisas. Primeiro, essas coisas não podem te matar, mas em segundo lugar, você tem que ter uma capacidade de filtrar muito rápida se um perigo é real ou imaginário. A isso nós chamamos de habituação. E todos os cavalos têm, e disso desde o dia que nasceu, daqui a pouquinho podemos falar disso também. Todos os cavalos, desde que nasceram, têm uma capacidade imensa de juntar medo, curiosidade e habituação. E uma vez que essa habituação, eles filtraram o perigo, o que é perigo do que não é perigoso, esse objeto deixa de representar perigo. Para quê? Para que eles possam voltar à zona de conforto. O que significa voltar à zona? Oi, Paola, tudo bem? O que significa voltar à zona de conforto? Economizar energia. Conforto é sobrevivência. Pensa na história da gordura, é disso que nós estamos falando. Então, vamos lá. Vamos imaginar um cavalo típico, numa situação típica, estamos andando pela rua, e um potro de 4 anos, e ele viu uma colheitadeira. Nossa, grande, vermelha, barulhenta, é um monstrinho. Mas se você deixa ele à vontade, em pouco tempo ele vai explorar aquilo, vai investigar aquilo, deixa pra lá. O treinamento de cavalos de polícia é muito feito assim. É muito baseado nisso aí. Pensa, a indiferença na Inglaterra tem até um concurso, uma gincana disso aí. Os cavalos de polícia mais indiferentes aos estímulos do meio. Onde ele tem sirenes, balões, crianças, tiros, fogo, tudo que você imaginar. Tem uma australiana muito louca, eu devia ter trazido um vídeo também. Uma mulher muito louca na Austrália, que faz, Nova Zelândia, que faz uns vídeos maravilhosos de como eles dessensibilizam os cavalos deles. Uma que monta os cavalos vestida de dinossauro. Assim, assim, o que... Esquece a citação, porque eu vou querer começar a achar do celular aqui, vai levar tempo demais, depois te mando e você põe na sua página. Os cavalos têm uma capacidade infinita de se adaptar a situações novas, desde que se respeite a janelinha de tempo deles e que isso aí eles consigam associar com não é perigoso. Pode ser incômodo, estranho, barulhento, fedido,
esquisito, diferente, mas não representa ameaça à minha sobrevivência. Então, recapitulando, primeiro ele tem medo, mas no segundo momento a curiosidade faz ele se aproximar, aí ele tem aquela fase típica de ir, voltar, e logo ele classificou se isso é perigoso ou não e passa a ignorar, ou passa a conviver, aceitar qualquer coisa. Os cavalos que não têm esse mecanismo rápido de habituação foram extintos ao longo do processo seletivo. Lógico que sempre tem exceções, sempre tem aqueles bichos esquisitos, mas basicamente eles não deixam descendentes. Porque você não consegue pastar 20 horas por dia se você passa a vida de susto em susto. Entendeu? Esse teu filtro tem que ser muito rápido. E dentro disso, que é muito, muito, muito importante também, é que, isso não fui eu que falou, isso foi o Dr. Robert Miller que falou. Um potrinho não é um bebê. Um potrinho é um bicho que nasce com o cérebro pronto para aprender. Para fazer esse mecanismo, para filtrar, para sobreviver de maneira... Veja, o que significa sobreviver para um bicho desse? Ele não tem caverna, não tem ninho, não tem toca, a mãe não carrega nas costas, a mãe não leva comida, a única vida dele é andar ao lado da mãe. Se ele não conseguir andar ao lado da mãe dentro de horas depois de ter nascido, galopando, se for o caso, praticamente na velocidade do rebanho adulto, ele não vai deixar descendentes, ele morreu. Por isso que os potrinhos têm 11 meses de gestação e nascem com pernas que é 80% a 90% do comprimento da perna final. Isso é meio óbvio. Mas o que as pessoas não param para pensar é que eles não são bebês no sentido de que passa o dia dormindo e assim, um cãozinho, por exemplo. Um cãozinho nasce na fase fetal. Ele é cego e surdo. Ele pode se dar o luxo de ter 2 meses de gestação. Porque o desenvolvimento dele é quase que nem um canguru. Ele fica escondido na caverna até acabar de se desenvolver. O potrinho não. Então a gente tem muito, talvez não muito, mas veja o tanto que o potrinho aprende na natureza. Desde o momento zero, a começar, quem é minha mãe? Onde estão as tetinhas? Como é que eu tenho que andar? Como é que eu tenho que correr? Morro acima, morro abaixo? Ele tem que nascer pronto. Isso só para ilustrar que o mecanismo de habituação nasce pronto e instalado no cavalo. E aí, então, já acho que deu para entender bastante que matamos os nossos cavalos de falta de movimento, de falta de capim e de falta de outros cavalos. Mas também, Tiago, matamos os nossos cavalos de tédio. Uma outra das lives eu já falei que esse negócio de rotina dos cavalos, o cavalo precisa de rotina, o cavalo precisa de rotina, precisa de rotina, mas não muito. Eles morrem de tédio, meu. É cocheira, trilhazinha, pista, se for cavalo de tambor, de rédeas, de adestramento, pior ainda. Então, gira, galopa, passa, guarda. Sem mente, sem cérebro, sem interação, sem estímulos. Como é que você quer ter um parceiro atleta que entrou no modo depressivo faz muito tempo já? Né? Mas isso também é um pouquinho mais para frente, ou seja... Oi? Por isso é... Pode falar, desculpe. Você congelou. Cláudio caiu? Fala de novo. Não, você deu... Você ficou em câmera, Ale. Deu uma travada aqui. É por isso a importância da gente fazer exterior com cavalos. Sim, assim, não precisa ser necessariamente exterior. Por exemplo, um cavalo de enduro não precisa fazer exterior. Um cavalo de enduro precisa fazer trabalho de adestramento. Entendeu? Mas vamos voltar antes. Por que eu quis me delongar tanto no mecanismo de habituação? E, o que é muito importante, na rapidez do mecanismo de habituação. Pensa no potrinho. O potrinho é um modelo para vocês entenderem isso o resto da vida. O potrinho aprende o que ele tem que aprender em 3 horas.
A doma do horsemanship natural, essas domas demonstrativas rápidas, são todas baseadas nisso. Todo, lógico, e aí também precisamos falar que essa doma, o que eles chamam de doma, vamos achar um termo melhor, é dessensibilização. A dessensibilização do potro que lança as bases para a educação futura. Você consegue fazer ela, se você é mais ou menos bom, você consegue fazer ela em horas. Se você é um pouquinho melhor, você consegue fazer em meia hora. Se você é um gênio do horsemanship natural e que fez milhares de cavalos na sua vida, você tem uma leitura tão sutil, tão intuitiva já dos cavalos, como o Oscar Scarpati, é lógico que é dele que eu estou falando, que você consegue fazer isso em 5 minutos. Porque você junta a não agressividade sua no mecanismo de habituação do cavalo, onde ele quase instantaneamente te descarta como não ameaça. Incômodo sim, esquisito sim, barulhento, mal cheiroso sim, tem essa cara toda estranha. Imagina, você não tem cascos, você tem esses apêndices estranhos, que horror! Mas, deixa pra lá. Por isso que esses caras que são bons conseguem domar um cavalo em meia hora. O cara é bom, tudo bem, mas ele acessou essa dimensão da habituação do cavalo. A dimensão do tudo bem, vamos economizar energia, você não representa uma ameaça para mim. Então, todos esses horsemen geniais, do tipo Oscar Scarpati, o Nzinja um pouco assim também, provavelmente o Monty Roberts original também, antes de se tornar um bonequinho de cera, dizem, né, que o Monty Roberts hoje em dia não é mais ele, é um androide que ele colocou lá no lugar dele, que usa sempre... Não, deve ter uns fãs do Monty Roberts por aí, deixa pra lá. Mas todos esses caras têm a manha de entrar nessa dimensão desse cavalo. Por exemplo, Oscar Scarpati, quando a gente conheceu, ele já tinha domado 4.000 cavalos. Os irmãos Dorrans, ou trabalhado com. Os irmãos Dorrans, o genro de um deles, o Ray Hunt, que por sua vez virou o sogro do seguinte, que era o Martin Black. E numa outra vertente, o Buck Brannaman, que também foi discípulo do Ray Hunt, e agora a filha do Buck. Todo esse povo, todos eles passaram, e o próprio Monty Roberts também, passaram infância, adolescência, juventude, olhando o cavalo e mexendo com muitos cavalos. Então eles têm esse acesso muito rápido ao cavalo intocado. E mesmo que a gente não consiga fazer o que o Oscar Scarpati faz, o que um desses caras faz, eles observar, eles dizem, se você nunca viu o Oscar Scarpati ou o Nzinja, vai no YouTube procurar vídeos deles. É tudo verdade. É tudo verdade. Serve para você ver que a dimensão do cavalo está lá. Todos os cavalos têm essa dimensão de interação intuitiva quase instantânea, de leitura, não digo automática, mas de leitura muito refinada do que é ameaça e do que não é ameaça, e de como eles devem agir, em que situação eles podem confiar. A gente normalmente é grosseiro demais. É como, Thiago, sei lá, como aprender um instrumento. Como dançar, como qualquer arte. Você pode fazer um rabisco, é uma pintura, mas dá para ir muito mais longe do que isso. Sim. Né? Você pode se tornar um virtuoso do seu instrumento, só que isso vai... Só o curso básico de piano e clássico é 8 anos, depois mais uma vida inteira. Mas a dimensão dos cavalos existe. Então o melhor horseman, adepto do horsemanship natural, em qualquer nome, é o cara que melhor tem essa leitura refinada dos cavalos. Usando basicamente essa característica dele de habituação, e para conseguir fazer isso, ele não pode despertar o instinto de sobrevivência do cavalo de uma maneira negativa. Aí eu falei tanto em reforço positivo, vamos falar do reforço negativo e da crítica que o pessoal faz ao reforço negativo. Reforço negativo seria criar
uma situação desagradável e apresentar uma solução para isso. A parte mais crua disso, isso não é horsemanship natural, isso é só doma antiga, ou podia ser educação antiga de crianças também, se você fizer isso, eu te bato. Ou, se você não fizer isso, eu te bato. Se você não saltar esse obstáculo, se você não andar ali, se você não fizer aquilo, você apanha. Funciona muito bem. Desde que você seja absolutamente justo e imparcial. O seu emocional jamais pode tomar conta. Você não pode mentir. Entendeu? Não estou dizendo que o cavalo ou a criança vai amar você, vai gostar de você, isso são outros 500 mil. Mas ele sabe, se você for esse cara, aquele avô de 1850, durão, porém justo, fez, apanhou, não fez, não apanhou, você sabe viver com isso perfeitamente. É só ir no caminho dessa trilha. Esse é o modelo básico do reforço negativo. Funciona bem desde que você não tenha recaída. Se você for um louco alcoólatra, por que os filhos de alcoólatra viram psicopata? Porque aquilo que um dia ele ganha, passa a mão na cabeça, ai que bonitinho. No outro dia ele apanha. Sabe? Sim, o alcoólatra ou a pessoa com qualquer neurose, qualquer neurose não, mas uma pessoa com um quadro esquizofrênico desses qualquer, ele não tem constância nas respostas, ele se torna imprevisível. E as crianças, os filhos dele não sabem como agir. Muitos de nós com os cavalos são assim, às vezes sem querer. Aí a gente entra em outra coisa, hoje estamos falando de cavalo, não estamos muito falando de gente, mas se a gente for falar nos fenômenos de projeção e transferência para cima dos nossos infelizes cavalos, aí dá mais umas 3 lives. Mas aí é basicamente a situação de, que todo mundo já viu também, um iniciante, uma criança, qualquer, querendo saltar um obstáculo, o cavalo refuga o obstáculo e a pessoa fala, ai, não faça isso, que bonitinho, calma. Na leitura do cavalo, ele está sendo recompensado pelo refúgio. Aí, por isso, muitos cavalinhos de escola aprendem a refugar. Agora, vamos imaginar que essa mesma pessoa, depois do enésimo refúgio, resolveu descarregar não só essa, mas todas as frustrações da semana dela em cima do cavalo. Agora você vai saltar, seu miserável, eu já te falei 1000 vezes para você saltar, por que você não salta? Eu pago todas as suas contas, você não faz nada do que eu quero. Isso é projeção. Isso é projeção. E atire a primeira pedra quem nunca teve isso, com o seu cavalo amado. Entendeu? Mas, para o cavalo não faz sentido. Como é que uma hora eu apanho, e como é que uma hora eu ganho agrado pela mesma ação? Aí nós começamos a ter esses cavalos frustrados. Isso, em última análise, mais do que o reforço negativo, é isso que gera outro fenômeno que é muito claro em inglês, em português não tem uma tradução muito clara, que é o learned defenselessness, o indefeso aprendido. Né? Não, defenselessness, cuidado, não é indefensável. Indefensável é aquilo que não pode ser defendido. Defenseless é o indefeso. De novo, eu gosto muito da imagenzinha da criancinha, né? Porque instantaneamente na sua mente você entende onde a gente quer chegar. Aquela criancinha de 5 anos parada lá no meio da sala, né? E seja violência física, vamos ficar com a violência física, porque a violência sexual, outras coisas, outro contexto, não cabe tanto a comparação com os cavalos. Mas essa criancinha está lá à mercê do abusador e nada faz sentido para ela. Rapidamente ela aprende que quanto mais ela reage, pior é. Essa criança entra num modo de indefeso aprendido. Se eu reclamo, eu apoio. Se eu não reclamo, eu apoio também. Melhor eu ficar quieto. Né? Na melhor das hipóteses, o agressor vai embora antes.
Na pior das hipóteses, ainda aquela pessoa preserva um pouco de sanidade mental se refugiando no seu mundinho particular. Você pode agredir meu corpo, mas meus pensamentos são livres. Essas são as crianças que depois, quando o agente serviço social vem resgatar, não interagem, não falam. No estado mais para frente vira catatônico, blá. Esse é o indefeso aprendido. Perceba que o indefeso aprendido é um mecanismo de sobrevivência baseado em economia de energia. E como tal, ele faz muito sentido para os cavalos. É melhor, não, nada dessa merda faz sentido. É melhor eu ficar quieto e esperar uma oportunidade. É melhor eu economizar a minha energia. E isso não só energia física, mas é energia mental. O não estressar. Faz sentido isso para você? Sim. Muitos cavalos domados à prova de bala. Ele é super mansinho, ele não faz nada, ele não se mexe, pode, blá. Na verdade, são indefesos aprendidos. Essa é uma grande crítica ao reforço negativo mal empregado. Exatamente essa frase. E aí poderíamos talvez colocar um monte das domas antigas. Não importa que eu faça o apanho. Então, só que isso não é um parceiro. Não vou nem entrar nas demandas modernas de bem-estar e de empatia e de blá. Mas isso não é um parceiro esportivo válido. Alguém que desconectou a mente porque ele está indo num permanente modo de sobrevivência. Entende? Então, tipo, tudo tem que ser muito bem dosado. Por que Renata Tachi e outros que estão aí, que são super adeptos do reforço positivo, eu vejo isso com um pouquinho de preocupação. Porque para humanos e para animais, o grande mecanismo de aprendizado na natureza e na vida é o errar, não é o acertar. Como é que você vai lidar com uma criança que nunca na vida se frustrou? Eu sei que o reforço positivo não é exatamente isso, mas assim como existe, vejam, eu fiz a crítica do reforço negativo. Eu fiz a crítica do espancador que só sabe espancar. A frase antiga é: em mim não tá doendo. Só correio, né, espora, freio, tchoc, e dane-se, é um animal bruto. Então, essa crítica eu fiz. Agora eu vou fazer a crítica do reforço positivo exagerado, da menina dos unicórnios e dos adesivinhos e do Spirit e desenho animado, é tudo lindo, maravilhoso e não pode nada. Não pode criticar, não pode limitar, não pode negar, tem que ser só reforço positivo. Não existe só reforço positivo. Como é que na natureza você vai aprender? Ou melhor ainda, vamos supor que esse monstrinho exista. Na verdade, Thiago, em todos os alunos que a gente dá aula na faculdade, eu acho que o monstrinho já existe, sabe? Tem 19 anos, nunca ouviu um não pode. Não pode. Ah, não, meus filhos não podem se frustrar. Você já deve ter tido que vender cavalo para peça dessa aí. Meus filhos só podem ganhar a prova, porque senão eles ficam desmotivados. Eu exijo que o meu filho sempre ganhe a prova. Porque ele não pode ficar frustrado. São os mimadinhos. Não, mas é pior do que isso. Imagina, quando que ele vai se frustrar a primeira vez? Com 30 anos? Quando a namorada terminar com ele? Não sei. Né? Tipo, quando o chefe disser pra ele: olha, seu trabalho não tá bom, vai ser: ah, você não gosta de mim. Então, esse revertério aí, eu penso numa coisinha simples. Bebezinho de 2, 3 anos. Ferro de passar queima, não coloque o dedito na tomadita, água fervendo. Como é que você vai treinar a criança para os perigos do mundo só no reforço positivo? O que vai funcionar melhor? Ele queimar o dedo uma vez ou dar balinha toda vez?
que cria uma marca mental? E, de novo, o que está ancorado na vida das espécies? O mecanismo de seleção se baseia onde? Onde os mais aptos sobrevivem. Lógico que é um tempero das duas coisas. Lógico que você não quer mais para o seu cavalo ser esse pai patrão, ditador que só espanca e não tem. Mas eu acho que, como sempre, é o equilíbrio das duas coisas. Sabe? Como é que você ainda mais lembra? É um bicho irracional de 500 quilos. Ele te mata assim, sem querer. Simplesmente porque ele é 10 vezes mais rápido e 10 vezes mais pesado do que tu. Como é que eu vou colocar uma criancinha de 30 quilos, de 10 anos de idade, em cima de um cavalo desse que se acha? Porque a criancinha também se acha. Então os dois se acham. Daí, os dois se acham o máximo. Daí quem vai ganhar o cabo de guerra? O que você acha? Então, eu acho que o modelo da vida na natureza tem que ser considerado das duas maneiras. O reforço negativo em si não é errado, desde que ele seja justo, comedido e imparcial. Ele não precisa ser cruel. Ele não é cruel, ele é só não. 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 Então, o horsemanship original, inicial, mas aí de novo, a gente tem que ver no contexto de cavalos selvagens, e esses caras tinham todos esses cavalos selvagens para domar, e os cavalos selvagens basicamente se dividem em dois grandes grupos. Um que quer capotar para fora daquele redondel de pau a pique e sair pelo deserto, quer fugir de você de qualquer maneira, e você perdeu ele, então ele se quebrou, e o outro quer matar você na primeira oportunidade. Manotaço, coice, tchau. Então, tudo isso aí tem que ser, ou seja, nesse primeiro instante do horsemanship natural, onde nós ainda, o Sr. Monty Roberts ainda está tentando provar para a geração do pai dele que correntes, chicotes e violência não é a resposta, eles precisam de um mecanismo que funcione. Aí vem essa essência do horsemanship natural, que é o cavalo responde ao alívio de pressão. Né? Porque, assim, tipo, a primeira resposta positiva em relação àquilo que você estava querendo do cavalo é você aliviar a pressão que você estava colocando. Um exemplo clássico, lógico, você conhece, é aquele no redondel. Seria um trabalho de join up, um trabalho de liberdade, um trabalho de qualquer maneira. Quando o cavalo para de correr e começa a querer interagir com você, você alivia a pressão. Isso nós, dos antigos, vemos como um reforço positivo, porque alivia a pressão, mas não é. Os críticos disso vão dizer que você gerou primeiro pressão, o reforço negativo. O reforço negativo é você fazendo o cavalo correr. Entendeu? Então, tipo, é assim, uma linguagem bem crua, puxa, que bom, você parou de me bater. Né? Mas só por isso não é um reforço positivo, porque você não precisava estar batendo em primeiro lugar. Eu estou colocando bem imparcial dessa maneira, Tiago, para tentar explicar para as pessoas que eu tento entender, estudar os dois lados, mas nenhum dos dois lados hoje em dia tem a resposta. Você e eu que começamos nisso na primeira hora, a gente não pensava tanto em RP e RN, mas esse é o grande desafio. Aqui nessa live mesmo tem N pessoas, vai fuçar um pouco no Facebook, dizendo que tudo isso está sendo questionado. Lembre também que a gente vive no mundo, começa a estudar Netzorov e outros tais quantos, onde o nosso próprio direito de montar cavalos é questionado. Onde a própria interferência nossa sobre o livre-arbítrio dos animais domésticos é questionado. Então precisamos achar formatos que possibilitem esse contrato social de uma maneira bacana e harmônica para os cavalos, no nosso caso aqui. Então o velho modelo do severo, mas justo, já não atende mais. Severo, mas justo é século XIX. Já é uma grande evolução em relação à Idade Média.
onde todo mundo só apanhava e ponto final. Mas hoje em dia, veja, esse modelo severo, mas justo da montaria de cavalos, isso também falei em outra live esses dias, ela poderia ser resumido mais ou menos assim. Cavalo, você o dia todo tem uma vida muito boa, eu te dou comida, te dou abrigo, eu cuido de você, mas agora eu vou te montar e eu faço o que eu quiser. Esse momento da montaria, ou não era uma relação prazerosa, agradável para o cavalo, mas ser ou não ser é indiferente para o cavaleiro. O cavaleiro até aí tinha muito essa mentalidade, tô pagando, você que se lixe, você é meu, tô pagando, você é meu escravo, você é minha máquina. Eu, por exemplo, detesto esse conceito máquina animal. É uma máquina bem azeitada, bem mantida, bem lubrificada, mas é minha, ela existe para mim. Então ela tem que me servir. Nossa relação antiga utilitária com o cavalo é muito isso. Né? E isso, hoje em dia, na verdade, é o questionado. E eu, sei lá, e várias outras pessoas também, a gente começou a questionar isso por um contrato social onde a relação tem que ser prazerosa e bem aproveitada às 24 horas por dia. Ou seja, não é mais, o cavalo está numa relação de que por 23 horas de vida boa eu enfrento 1 hora de tortura. Estou exagerando só para entender o modelo. Isso não serve mais. Agora queremos 24 horas de um bom relacionamento. E aí você pode ver que nossos relacionamentos interpessoais, no emprego, no casamento, com os filhos, com os subordinados, tudo está indo para esse lado. Né? E com os animais também. Mas, isso aí, além disso, existe sim uma razão egóica para isso que eu acabei de falar. Eu acho que eu estou viajando demais, os comentários pararam. Tá vindo muitos comentários, agora o pessoal desanimou. Mas enfim. Tá todo mundo assim, ó, igual eu tô aqui, ó. Eu tô imaginando todo mundo lá em casa. Não, mas isso aí já é. O pessoal que me conhece, na verdade, sou muito repetitivo, eu falo sempre as mesmas coisas. Veja, Thiago. Essa pessoa, qualquer pessoa, os usuários, não nós, os donos de hípica, os gerentes, os tratadores, os profissionais, mas os usuários, vamos achar um tempo lá, os usuários do cavalo, que são as pessoas que pagam as contas dos cavalos para usar os cavalos. A razão de ser de todo o mecanismo do usuário que paga a conta, vamos imaginar o modelo mais básico do cara que tem um cavalo na hípica, que paga uma fortuna na hípica para usar esse cavalo talvez uma vez por dia, talvez 3 vezes por semana, e tem os que vêm uma vez por semana só também. Por que ele paga todas essas contas? Por que ele todo esse tempo? Não é por causa daquela 1 hora de interação com o cavalo? Sim. E não é verdade que, tipicamente, a não ser que ele seja um adepto da atrelagem, mas vamos desconsiderar isso, digamos que no Brasil, em 90% dos casos, essa interação se dá montado. Sim. Então você está pagando uma fortuna para interagir 1 hora por semana ou por dia com uma criatura que está sendo torturada naquele momento. Como é que você tira mais proveito, Tiago, num relacionamento? Um relacionamento prazeroso, proveitoso, harmônico e curtido pelas duas partes, ou mesmo que seja hierarquicamente, nós estamos falando de liderança, horsemanship natural é liderança também, onde o liderado está feliz, portanto, dando o seu máximo, físico, mental, emocional, técnico, está se empenhando, está motivado, ou onde o liderado está com a arma na cabeça, que pode ser qualquer formato, violência física, violência financeira, violência moral, violência hierárquica. Então o liderado está ali, está naquele modelo que nós já falamos antes. O meu corpo está aqui porque você me escravizou, mas meus pensamentos são livres. Fuck you, vou te dar o mínimo necessário, porque senão eu morro. Mas eu não vou me entregar a você de corpo e alma. Você percebe? Essa é a sacada do século XXI. Essa é a sacada. Não basta mais transformar o cavalo num escravo submisso.
para que você realmente justifique a puta grana, no caso do cliente. Ou a puta dedicação, você e eu te falei agora, eu tô há 50 anos estudando essa merda. Para daí no fim chegar num bicho, você interage com um bicho que não tá feliz ao seu lado e, portanto, a interação nunca vai ser tão boa como poderia ser. Né? Porque aí, tipo, veja quanto dessa literatura antiga, dessas opiniões antigas, em mim não está doendo, é uma das outras minhas frases favoritas, a gente se torna estuprador ético desses cavalos. Você arrasta ele pelo cabelo e sujeita ele na marra. Isso não é ético nem moral, isso não é ser sedutor. E quando eu falo isso, eu sempre tenho que botar ainda mais aqui, que eu não sei quem está ouvindo do outro lado. Obviamente, eu não estou falando isso no contexto sexual, erótico, físico. Eu estou falando sedutor de dar para o outro aquilo que ele deseja, dele se sentir seduzido no sentido de que você é tudo que eu sonhava. O que um cavalo sonha? Segurança, conforto, alimento, abrigo. É fácil. E não, vou me sujeitar, senão vou morrer. Isso é modo de sobrevivência. Vou me sujeitar, senão vou morrer. Claro que ele vai fazer isso, é melhor do que não morrer. Mas você tem um parceiro feliz e disposto a te dar o máximo? Ou você tem alguém que está lá, desculpe de novo, eu não me aguento, deitado lá, fechando os olhos, dizendo, ai meu Deus, tomara que passe rápido. Se eu ficar quietinho, não me mexer, dói menos. Aceita que dói menos. Nós seríamos muito pobres se o máximo de interação que a gente consegue tirar do nosso parceiro é aceita que dói menos. E quantas pessoas se orgulham até hoje de serem assim, aceita que dói menos. Acho que a gente tem que aprender a ser mais sedutor do que isso. E isso é o horsemanship natural. Seduzir o outro, no caso o cavalo, com aquilo que interessa para ele. Baseado no comportamento natural dele. Para quem chegou agora, para quem está viajando aí, não estou dizendo seduzir o cavalo eroticamente. Seduzir o cavalo nas outras dimensões na vida dele. Segurança, amizade, confiança. Esse é o contrato social de que muitos de vocês já me ouviram falar. Contrato social, onde a gente tira do cavalo a fome, as intempéries, a morte violenta, esse estresse crônico que todos eles sofrem. Deixamos ele num contexto agradável, bonitinho, seguro, dentro das nossas possibilidades, e em troca a gente pede 1 hora por dia. Agora, eu não peço 1 hora por dia na cadeira do dentista sem anestesia. Na cadeira do estuprador, haha, agora você é minha. Não, eu quero 1 hora por dia de uma relação mais harmoniosa possível. Porque tudo isso, Thiago, só serve à nossa própria evolução. A gente não pode pedir dos nossos cavalos aquilo que a gente não exige da gente mesmo. Disciplina, confiança, alegria, controle físico, paciência, senso de humor, coordenação motora, resistência física, paciência. Como é que eu vou pedir isso? Coragem. Como é que eu vou pedir isso para o meu cavalo se eu não tenho? Que raio de relacionamento é esse? Por isso que Borba e muitos outros falaram, horsemanship é uma coisa que a gente faz com a gente mesmo. Não começa no cavalo, começa em você. Mas você já sabe disso. Paulinho fala isso, Paulo Ayala fala isso, ele sempre fala isso. Legal. Ele tá aí também, né? Não cumprimentamos. Cara, enjoei, quero abrir para perguntas. Enjoei de falar, tô... Viu? Nem eu não me aguento mais me ouvir falar. Deixa eu te falar, Tasha Equestrian? Você falou Tasha Equestrian? Eu até parei aqui. Ele perguntou assim, se é ele ou se é ela. É a Renata. Falou assim, e aí, Claudinha, cavalo nasceu para ser montado ou não? Podemos saber se ele gosta e como? Eu não acredito em livre-arbítrio. Eu não acredito que nenhuma criatura que vive em sociedade realmente tenha livre-arbítrio. Porque todos nós, produto desses centenas de milhões de anos de evolução, a gente é produto de uma pressão social muito grande, que não é negativo.
Para viver no grupo, temos que ser aceitos no grupo. As pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que eu sou um pouquinho, não ligo muito para algumas convenções, eu tenho um estilo muito próprio, mas eu garanto para vocês que indo para a praia no Brasil, nem morta eu vou ser vista sem ter depilado as axilas. Se eu realmente tivesse livre-arbítrio, não é? Eu faria tudo isso e muito mais. Tiago, nós estamos falando do que uma pessoa faz para não virar tabu. Se você sai do limite social, daquilo da convenção social, sair pelado na rua, sei lá, N coisas, você vira tabu. Virar tabu significa ser rejeitado pela sociedade. E cada sociedade do planeta, à sua maneira, tem normas de controle social muito rígidas, que nada mais são do que as regras de sobrevivência em bando, que os cavalos fazem pra caramba. Todo aquele papo de join up, da égua mandar o potrinho desobediente para fora, sai para lá, e você longe do bando você tá morto, tá reproduzido em 1 bilhão, 4 trilhão de filmes de high school americano. Bullying de adolescentes. Ah, você não tem a camiseta da marca, o cabelinho da marca, você é nerd, você não é isso, você não é aquilo. Todos nós temos essa coisa social, faz muito sentido para nós. Além disso, todos nós somos criaturas físicas. Agora na pandemia não somos muito. Mas na verdade, Tiago, a próxima grande pegada é que nós não somos olhos, dedos e um cérebro. Nós somos um corpo físico inteiro. E o próximo grande pegada é resgatarmos nosso corpo físico. E os cavalos são uma das coisas que faz isso. Tá? Então, a gente tem que usar, trabalhar, exercitar nosso corpo físico. Os cavalos também, os cavalos mais do que nós. Porque os cavalos só vivem conectados ao físico, lembra? Eles estão no aqui e agora. Então, tudo que você imagina o seu cavalo perfeitamente treinado, domado, trabalhado. Imagina o melhor cavaleiro do mundo, com um bom cavalo. O que ele vai dizer? Esse cavaleiro você pode escolher ele para qualquer modalidade. A modalidade dos seus sonhos. Mas, tipicamente, esse cavalo vai ganhar agilidade, rapidez de reflexos, fôlego, mais força muscular, mais resistência, mais coragem, mais capacidade de decisão. Porque ao longo desse processo de treinamento, a gente coloca no cavalo comportamentos que ele não teria na natureza. Um pouco do nosso cérebro de predador passa para o cavalo, que é o mito do centauro. Minha vontade é a sua vontade, suas pernas são as minhas pernas. Essa é a magia. Você tem um animal de galope das planícies com o cérebro humano. É só isso que a gente quer. Agora, imagina esse cavalo, esquece o cavaleiro. No fim desse processo, você tem um super cavalo, que é rápido, resistente, forte, ele desenvolveu todas as qualidades físicas dele ao máximo, graças ao bom treinamento, e ele tem um cérebro que ele não tinha. Com a coragem, a inteligência, a capacidade de decisão de um predador. Na natureza, que cavalo é esse? É esse que gera todos os descendentes. Esse que tem a vida mais longa, ele melhor escapa dos predadores e provavelmente os filhos da tribo vão ser todos dele. Ou seja, Tash, o cavalo bem equitado é, mesmo sem o cavaleiro, mais feliz do que o cavalo que não é equitado. E prove-me o contrário. Então, a convenção social ele tem de qualquer maneira. Ele gosta de obedecer, desde que a hierarquia faça sentido. Todo animal social, especial, os alfas são mais complicados. Os alfas são aqueles garanhões que eram abatidos. Mas, basicamente, os animais sociais respeitam uma boa hierarquia. Então, mesmo de um alfa, você pode ser o líder. Você só tem que ser um líder melhor do que ele. Então, se esse alfa aceita a tua liderança, é um prêmio muito grande. Porque ele vai dizer, cara, nós estamos seguros aqui, esse cara é melhor do que eu. Que bom! Porque a vida do alfa é uma bosta. Ele tem que olhar, é que nem no livro, não sei se leu Admirável Mundo Novo.
Leiam Admirável Mundo Novo, onde os betas diziam: ai, eu sou muito feliz de ser apenas um beta, porque eu só preciso fazer o meu trabalho. Os alfas trabalham muito duro, exatamente o que um garanhão alfa faz. Ele tem que patrulhar, vigiar, se defender dos predadores, tem que fazer 1000 coisas. Enquanto que o beta, gama, delta, ele só precisa comer e prestar atenção nos superiores. Então, a vida de um cavalo liderado é infinitamente mais fácil do que a de um cavalo líder. E lógico que todos os nossos animais domésticos são fruto de um processo de seleção genética longa, já falamos, e não, eles não sabem disso. O indivíduo que está vivo agora, Renata, essa pergunta é a pergunta de ativista. Porque eu, como veterinária e como cavaleira, eu tenho duas obrigações principais. Qualidade de vida e qualidade de morte para os animais que estão vivos agora. O que vai ser daqui a 100 anos, eu não sei. Mas os animais que são vivos agora, eu tenho uma responsabilidade para eles de cuidar deles tal como Deus os criou. E todos esses animais estão num longo processo final de seleção, de domesticação. Final no sentido de que estamos no momento mais atual da história agora. Eles foram selecionados para serem animais domésticos e, como tal, o melhor ideal de vida que eu posso proporcionar a eles é isso que eu falei. Uma estrutura hierárquica que faça sentido para eles, que deixe eles com uma qualidade de vida boa e calma, porque eles se percebem cuidados e seguros, a parte física atendida e a parte do treinamento, potencializando a qualidade que ele tem, que ele já tinha, que ele jamais teria se ele não fosse montado. Para criar uma coisa superior que é única na história da humanidade, tá, meus queridos? Porque nada junta uma criatura de 80, 90, 70, 50 quilos com uma criatura de 400, 500, 600 quilos e cria essa unidade. Onde os dois cérebros se tornam um só. Montanhismo, mergulho, outras coisas muito legal, mas não são dois sistemas nervosos centrais. E as pessoas que falam que não, na verdade elas não conhecem. Sabe? Eu não acredito muito em argumentar com ativista. Isso é um pouquinho que nem religião, que nem futebol, que nem outras coisas. Eu só falo, ó, eu acredito nisso. E estou te convidando a experimentar. Estou te mostrando o meu ponto de vista, convidar a experimentar. Mas entrar na argumentação com o outro é que nem discutir religião, não faço isso. É, complicado. Gente, olha, Cláudia, deixa eu te falar uma coisa. Tá faltando 8 minutos só. Agora vamos parar, né? Vamos fazer o pessoal fazer uma votação aí. Mês que Não, vem, não. por aí a gente volta. Oi? Mês que vem a gente volta, fazemos outra aí. Não, então, isso que eu ia falar. Sei lá, segunda-feira que vem, não sei como é que você tá. Ah, vamos dar um tempinho aí, porque eu tenho, assim, tipo, chega uma hora as ideias deixam de ser originais, entendeu? Mas a Entendi. gente se fala no Então, paralelo. Espera, deixa as perguntas chegar, a gente pode fazer, porque eu tenho um defeito, eu não então, eu posso ver o salvei, olha microfone, só, eu salvei, eu não posso ver o eu salvei, microfone, eu não paro de falar. deixa eu te falar, eu consegui salvar todas as perguntas. Você quer fazer mais um tempo respondendo as perguntas? Não, para mim, hoje eu preferia parar, porque Tá. o nível de foco começa a cair. O nível de foco começa a Sim, cair. sim, Mas eu te sim. prometo que a gente marca outra aí, é só. Eu não vou te falar. Amanhã depois a gente fala disso, vamos marcar outra só de perguntas. Tá. Então eu vou deixar salva as perguntas aqui, porque na Legal? verdade foi tão legal que o assunto foi completamente o contrário do que eu imaginava, né? Mas assim, Pois foi uma é, eu aula. não falei da. Bom, eu falei sim da história do horsemanship, mas do ponto de vista do cavalo, vai. Sim, verdade. Não do ponto de vista das pessoas. Agora que podemos entrar nas pessoas. Mas, É. enfim, eu sempre gosto de falar de coisas que eu imagino que talvez seria mais difícil encontrar por aí. Mas cabe mais uma e outra pergunta aí. Você quer fazer mais Ó, eu vou te uma? falar, foi assim, foi sensacional. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu salvei no Word aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar uma.
Nossa, o Anselmo chegou aqui. O Anselmo não é nem do cavalo, credo. Oi. A Bárbara perguntou, Bárbara não, Sede, Sede Sede? Todinho, eu acho. Todinho. Sede. O Sede de proprietário que todinho? paga uma fortuna no cavalo da hípica não for o refúgio dele, quem vai ser? O tratador? Cortou, Thiago, cortou o áudio. Fala de novo para mim, por favor. O proprietário que paga uma fortuna para o cavalo da hípica, ele não for o refúgio dele, quem vai ser? O tratador? Geralmente sim. Isso em si também não, sabe? Muitas dessas pessoas, provavelmente, eu conheço vários, eles gostariam de passar mais tempo com os cavalos, mas eles têm que ganhar dinheiro também, né? Então, isso não está errado, desde que esse proprietário, esse indivíduo que paga as contas, tenha consciência dessa situação. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo? O meu cavalo gosta mais do meu tratador do que de mim? Tudo bem, eu acho que eu estou dizendo para não ter ciúme. Os cavalos, basicamente, eles são generosos. Pense nos cavalos de escola. Eu acho que essa pergunta aí é um pouco assim. Vamos pensar em qualquer relacionamento comercial que nós temos com várias pessoas. Eu, por alguma razão, eu sempre penso num funcionário da concessionária onde levo meu carro para revisão. A gente tem um relacionamento amistoso, eu tenho ele no meu WhatsApp, eu pergunto como é que está a tua mulher, como é que está teus filhos, eu confio plenamente nele, ele confia plenamente em mim, a gente fica 2 meses sem se ver e está tudo certo. Nós temos um relacionamento de amistosa confiança. Recíproco. Eu citei esse, podia ter citado 1 milhão de outros. Por exemplo, esse é um que estaria hierarquicamente abaixo de mim, no sentido de que eu pago para os serviços que ele presta. Faz sentido isso? Mas eu também poderia te falar N pessoas que estão acima de mim, de Cláudia Lechonsky, para as quais eu presto serviços. Eu não vou citar nomes, mas eu faço serviço de tradução e de textos. É exatamente a mesma coisa. A pessoa fica 3 meses sem ligar, de repente ela me liga, oi Cláudia, tudo bem? Tudo bem? Você pode fazer esse serviço? Posso? Legal, obrigado. Fez, pagou a conta, acabou, tchau. Ou seja, a gente não é amiguinho social. A gente não é amiguinho de ir em festinha, de frequentar a mesma coisa, nem para cima nem para baixo. Então há uma dimensão adicional. Você não precisa ser amigo do peito, você não precisa, mesmo assim você pode ter amistosa confiança. Então eu acho que um monte de cavalos, cavalo de serviço, cavalo de escolinha, cavalo de... pode trabalhar assim. Isso não é ruim. Tipo, você não quer ser amiguinho de todos os funcionários do McDonald's. Amiguinho de todas as caixas do Carrefour. E não tem nada de errado com isso, mas você pode desenvolver amistosa confiança. Então, o que eu estou visualizando é esse cavalo desse cara que tem um tratador. Oi, patrão, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem? Vamos trabalhar hoje? Vamos? Legal, obrigado. Tá lá, muito obrigado. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Isso que é possível nesse momento, isso que é possível. Veja, até que ponto isso é egóico. Ai, meu cavalo me ama, meu... E daí? O que tem? Ele não te dá tudo que você quer? Sabe? Essa coisa do ego. Uma outra live a gente falou, não, na live, na aula esses dias. Essa coisa de, eu amo meu cavalo. Tá bom, então respeite ele. Me diga, Thiago, se existe respeito sem amor? Se existe amor não. Sem respeito? Desculpa, eu perguntei ao contrário. Se a pessoa diz amar, mas não respeita, na verdade ela não ama. Exato. O sentimento é outro. E o que é respeito? Aceitar o outro como ele é. Entendeu? Então, o problema do cavalo é que ele é uma projeção narcísica do caraca. Ele puxa você e eu, que somos normais, lógico, nós dois somos normais, e todos os narcisistas do universo. Isso também não é grave, desde que você se dê conta.
Isso que eu tô falando. Entendeu? Isso que ela perguntou. Tá, ele gosta de tratador, o que que tem? Eu falei isso hoje. Eu sei que os meus cavalos gostam... Eu gosto mais dos meus cavalos do que eles gostam de mim. Senta e chora, boy. É isso. É parte da vida. Vamos ser adultos, vamos amadurecer, só isso. Cláudio, daqui a 10 pouco vai segundos. cair a live, né? 10 segundos. Já deu 9 horas. Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado por me aguentarem. Tiago, depois tem que me dizer quantos deu. Tá. Eu vou olhar aqui. Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço a paciência. Legal. Muito obrigado. Vamos conversando, a gente vai marcar uma próxima agora aí pra gente... Eu anotei as perguntas aqui, depois eu vou te mandar. Legal. Tá bom? Vamos fazer. Pessoal, obrigado. Obrigado, pessoal. Por todo